Espero que todos estejam me ouvindo bem. Não sei o que aconteceu aqui, tá dando aqui no... Eu só queria saber se o pessoal está conseguindo me ouvir. Alguém pode tirar do mudo e me avisar se estão conseguindo me ouvir e ver? Porque eu tive um problema aqui no Zoom. Sim. Só faça um sinal de positivo para o Rubinho, se tiver. Eu não estou conseguindo ver vocês, que eu estou compartilhando a minha tela. Pode tranquilo, Rubinho, tá tudo bem. Ok, então muito obrigado. Todo mundo deu sinal de positivo, todo mundo que está visível. Então, vou fazer oração agora, para a gente começar. Senhor nosso Deus, nós nos apresentamos diante de Ti agora. Eu te peço que, por favor, Senhor, que ao abrir a palavra, ao dedicar os momentos que se seguem a Ti, que o Seu Santo Espírito atue na nossa vida, que fale conosco, Pai. Que me use como o Seu meio, mas que o Seu Santo Espírito faça o Seu trabalho em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não pode ser meu discípulo. Esse é o título do sermão dessa manhã. E vocês devem estar se perguntando agora, quem não pode ser discípulo? Será que Jesus falaria que alguém não pode ser discípulo dele? Não está funcionando. Nossa, eu tive algum problema, não está funcionando. Eu vou ter que fechar o Zoom e abrir de novo, eu acho. Consegue ver para mim se está funcionando? Eu estou tentando entrar justamente para isso. Você está aparecendo ali. Tá, vou colocar a tela agora. Acho que agora vai funcionar. Eu não tenho certeza. Não, tem alguma coisa estranha. Tá passando aqui. Só que eu não estou conseguindo ver. Mas agora tá tudo certo. Maravilha. Desculpa, pessoal. Começando de novo. Não pode ser meu discípulo. Será que Jesus diria que algumas pessoas não podem ser seus discípulos? Por quem você faria qualquer coisa? Talvez pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu esposo, pela sua esposa. Tem alguém nesse mundo que é muito importante para você, que você faria qualquer coisa? Quem é essa pessoa? Ou quem são essas pessoas? E por você mesmo, o que você faria por você? De repente você passaria um dia fazendo massagem? Faria uma viagem no cruzeiro? Ou, quem sabe, a vida inteira viajando? Se você pudesse dar um mimo para você mesmo, o que você faria? E o que você faria se você ganhasse na loteria? De repente um carro, uma casa, uma viagem infinita, uma viagem pelo mundo todo. O que você faria? Abriria um negócio? E com seu próximo salário? O que você vai fazer com o seu próximo salário? Tira as despesas suas. Vai sobrar um valor. O que você vai fazer com esse valor? Essas questões ajudarão a gente a entender um pouquinho de como está a nossa vida hoje. Mas primeiro nós vamos estudar o que Jesus falou para as grandes multidões. Sim, porque Jesus atraía grandes multidões. Muitas pessoas seguiam Jesus. E o capítulo que nós vamos conversar hoje é sobre João 6. Então, abram suas Bíblias em João 6. Nós vamos ver alguns versos desse capítulo. Mas antes disso, eu vou dar um pouquinho do contexto desse capítulo. Então, João 6, o mesmo assunto abordado em João 6 é também abordado em Mateus 14.
Veja bem, Mateus é 14, enquanto João é 6. Mateus 14. 14 quer dizer que muita coisa aconteceu antes dessa história. Então, antes que chegasse até o contexto de Mateus 6, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, João 6, aconteceu muita coisa. Jesus tinha feito vários milagres. Jesus converteu água em vinho, Jesus curou leprosos, Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, curou a mulher do fluxo de sangue, curou cegos e mudos, expulsou demônios. Jesus contou várias parábolas. Jesus fez o Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, 5 e 6. E lá Jesus falou muitas coisas difíceis de ouvir, como, por exemplo, dar a outra face, qual a importância da lei dos profetas. Falou para as pessoas serem perfeitas, falou contra o orgulho, contra a ostentação, contra a falsa piedade. Jesus falou sobre perdão, sobre jejum, sobre dinheiro. Jesus falou sobre não fazer julgamento. Jesus falou sobre os falsos profetas. Jesus falou sobre muitas coisas. Jesus falou e fez muitas coisas até chegar ao contexto do capítulo 6. E o capítulo 6 de João fala o quê? Resumidamente, Jesus atravessou o mar da Galileia. Ele subiu um monte e ali tinha uma multidão que seguia ele. Então Jesus multiplicou os pães e os peixes. Lembra a história do menininho dos dois pães, dos pães e dois peixes? Que Jesus multiplicou e fez aquele grande milagre, todo mundo via. Só que até chegar aqui, Jesus já tinha feito muitos milagres. Acontece que os discípulos desceram e deixaram Jesus lá. E eles pegaram o barquinho deles e eles voltaram para Cafarnaum. Depois de voltarem para Cafarnaum, Jesus não teria barco para ir com eles. O que Jesus fez? Jesus andou sobre a água. Mas hoje nós não vamos falar sobre esses milagres de Jesus ou sobre Jesus ter atravessado a água. Jesus ter andado sobre as águas. Nós vamos falar sobre esse povo que depois que Jesus foi, ele foi encontrar Jesus. E aí o povo foi encontrar Jesus, e eles pegaram os barcos deles e eles foram para Cafarnaum. E chegando lá, o que você acha que Jesus falou para eles? De repente Jesus elogiou eles por eles terem ido atrás deles? Eles terem ido atrás de Jesus? Não. O que Jesus fez foi repreendê-los. Porque aquelas pessoas estavam indo atrás de Jesus por causa do pão, por causa dos milagres. E Jesus começou a fazer algumas metáforas que eram difíceis para eles ouvirem. Jesus falou que ele era o pão da vida, que eles precisavam beber do sangue dele. Jesus se colocou como Deus. E para a cultura daquela época, isso era extremamente complicado. Ou seja, eles já estavam seguindo a Jesus por muito tempo. E eles ainda não criam que Jesus era Deus. Mesmo depois de tantos feitos, mesmo depois de tantos milagres, eles ainda não compreendiam a natureza do que Jesus tinha vindo fazer na Terra. E Jesus, mais uma vez, disse que ressuscitaria. Nós sabemos que até mesmo os demônios conseguem fazer coisas que nós imaginamos ser milagres. Mas ressuscitar alguém, só Deus o pode. E Jesus disse que os ressuscitaria. E naquele momento, Jesus também revelou quem seria o traidor. Ou seja, Jesus falou muitas coisas que para eles eram difíceis de ouvir. Em Mateus 6, de 1 a 3, fala que uma grande multidão seguia Jesus. Porque ele fazia o quê? Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Ou seja, porque eles viam os milagres que Jesus fazia. E tinha quantidade gigante de pessoas que o seguiam. E hoje? Hoje nós temos uma quantidade gigante de pessoas que seguem a Jesus, ou supostamente seguem a Jesus. Mas o que essas pessoas estão buscando? O que eu estou buscando? A cura? A prosperidade? Uma consciência tranquila? Vendo uma reportagem, eu vi uma pessoa falando que ela ia na igreja da Nova Semente. Ótimo. Ela ia no sábado de manhã na igreja da Nova Semente. Só que na sexta-feira à noite ela ia para a balada. E aí ela já ficava direto para ir na igreja. E ela ia para a igreja porque ela dizia que se sentia tranquila. Será que é por isso que a gente vai para a igreja hoje? A gente faz um monte de coisas erradas durante a semana e depois nós vamos à igreja para ficar com a consciência tranquila? Para ter um conforto emocional?
ou para fazer parte de um grupo social, para fazer amigos, para estar perto das pessoas de quais nós gostamos, ou para parecer melhores, como a Didi tinha falado, que o chefe dela contratava as pessoas porque elas eram crentes, então os crentes costumam ter uma reputação boa. Será que é por isso que você diz ser o seguidor de Jesus? Você se autonomeia como cristão? Ou muitas vezes nós fazemos parte da multidão, mas nós nem sabemos o porquê? A pergunta para você hoje é: por que você busca Jesus? Qual é o motivo? São pelos feitos? São pelos milagres que Jesus faz? Todavia, Jesus pregou coisas que eram muito difíceis de ouvir. Eles diziam que o discurso de Jesus era muito duro. Jesus falou sobre dinheiro. Jesus falou sobre temperamento, sobre arrogância, sobre orgulho, sobre o trato pessoal. E hoje, quais são as coisas que são difíceis para você ouvir? Quais são as mensagens que tem na Bíblia, ou mensagens que os pregadores pregam, ou livros cristãos passam para vocês que são difíceis de ouvir? Será que seria sobre dinheiro? Sobre temperamento transformado contra o seu orgulho? Coisas sobre humildade? Talvez sobre comida? Talvez você se contorça na sua cadeira quando alguém fala sobre o consumo do café? Ou sobre a necessidade do sono? Qual é o pecado seu que quando você ouve, isso te causa desconforto? Quais são as verdades que são difíceis de ouvir? Pensa um pouquinho. O que te incomoda ouvir na igreja? Quais são as coisas que Deus tem falado para você que te causam desconforto? Mas acontece que aquela multidão já começou a abandonar Jesus. Mas por que eles abandonaram Jesus? E o que te faria hoje abandonar Jesus? Será que seria o custo do discipulado? Porque para ser cristão tem um custo. A gente vive sobre a graça. Só que a graça, ela é de graça, mas ela não é barata. Ela tem um custo. Ela teve um custo de um Deus que se fez carne. Um Deus que era todo poderoso, que poderia estar em qualquer lugar, onipresente. Ele ficou para todo sempre preso num corpo humano. Não existe custo maior do que esse. Nem mesmo Jesus tendo morrido aqui na Terra. É um Deus que se fez carne. E no final ele morreu por nós. A graça não foi barata. Ela não foi barata para Jesus, mas ela também não é barata para nós. Porque para nós sermos discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos, porque Jesus era acompanhado pela multidão, mas ele tinha poucos discípulos. E para se tornar um discípulo de Jesus, exige algumas coisas. Exige dedicação, exige abdicação e resulta em perseguição. Dedicação exige tempo, exige despender dos seus recursos. Abdicar é abdicar dos seus desejos. Quais são as coisas que você gosta, mas você fala, Senhor, eu gosto tanto de ouvir tal tipo de música, mas ela não é apropriada. Eu gosto tanto de assistir tal série, mas ela contém cenas que eu não deveria ver, que eu não deveria contemplar. Quais são as coisas que você gosta, que você abdica por causa de Jesus? Uma vida de discipulado, ela vai resultar em perseguição. E o primeiro motivo é, você sendo uma pessoa reta, você vai, querendo ou não, expor as outras pessoas. Quando você é correto no seu trabalho, as pessoas que não são tão corretas, elas ficam em evidência. E elas vão te odiar. Algumas delas vão ficar com inveja de você, porque você se destaca. Quando você faz o que é certo, você é perseguido.
Isso dentro e fora da igreja. Quando nós somos retos diante de Deus, nós incomodamos as pessoas. E isso resulta em perseguição. Perseguição também do inimigo. Quando nós seguimos a Deus verdadeiramente, o inimigo se irrita, ele traz problemas para nossas vidas. Às vezes é problema com seu filho, às vezes é problema com a sua família. Mas, certamente, ao buscar Deus, você vai ter problemas. E a ameaça de morte? Jesus teve várias ameaças de morte. Em alguns momentos, Jesus teve que se desviar, ele teve que ter mais cuidado, ter cautela, para que ele não fosse morto antes da hora. E você está disposto a entregar a vida por Jesus? Clairton, você estaria disposto a dar a vida para Jesus? Mas o mais difícil, ao vir alguém colocando uma faca no pescoço da Bia, você teria coragem de animar ela e falar: vai, filha, confie em Jesus, entregue a sua vida, porque você vai ser ressuscitada um dia? Será que você, pai, está disposto a ver o seu filho ser morto por causa de Jesus? Será que eu estou disposto a dar minha vida para Jesus? Poucas pessoas de fato se tornaram discípulos de Jesus, apesar da grande multidão. Porque Jesus veio para pregar verdades, e verdades incomodam as pessoas. Jesus, ele falava o que as pessoas precisavam ouvir, e não o que elas queriam ouvir. Jesus se manteve na missão de salvar pessoas. Esse era o plano de Jesus. Era mostrar o caminho certo, mesmo sabendo que ele seria perseguido. E salvar as pessoas inclui admoestar, inclui repreender, inclui falar verdades. E Jesus veio para falar verdades, mesmo que isso incomodasse as pessoas, mesmo que isso pudesse resultar em perseguição para ele. E pregar verdades não é condenar as pessoas. É diferente. Nós nos posicionamos pelo que é certo, mas não para condenar as pessoas. Qual que é a diferença? Eu vou falar para vocês hoje sobre 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo é a pessoa que tem prazer em repreender as outras. Por quê? Quando você repreende alguém, automaticamente você se sente melhor do que ela. Quando você está repreendendo alguém, às vezes você está pensando: a pessoa faz tal coisa, eu não faço, eu sou melhor. Qual é o motivo da repreensão quando você repreende alguém? É porque você quer salvar aquela pessoa ou porque você quer sentir melhor? Quer trabalhar seu ego? Nós temos que se posicionar, temos que ser pessoas retas, temos que falar a verdade. Todavia, tem que ficar muito claro que o objetivo nosso de falar a verdade é salvar pessoas. É demonstrar o caminho certo. É o que Jesus fazia. Ele falava o caminho certo para que as pessoas se arrependessem e se salvassem. Então, antes de repreender alguém, pense qual é a sua motivação. E mais do que isso, você repreende alguém para ela e não para os outros. De que adianta falar que alguém está em pecado para uma outra pessoa? De que adianta fazer fofoca para as outras pessoas? Se alguém precisa de repreensão, se alguém precisa da sua ajuda, vá a ela. Admoeste-a, ajude a se salvar. Mas claro, né, seguindo quais são os princípios bíblicos, que é com mansidão e com temor. E claro, com bons modos. Nós sabemos, nós temos bom senso, nós sabemos como devemos fazer. Eu sugiro que vocês leiam 1 Pedro, de 3
3, de 14 a 18, em um outro horário, e aí vocês vão saber, vão poder aprender um pouquinho de qual deve ser a postura do cristão. Mas, a princípio, pense nisso. Como admoestar as pessoas com mansidão, com temor, tendo como princípio sempre a salvação das pessoas. Por outro lado, muitas vezes nós nos omitimos. A gente deixa de falar de Jesus porque nós temos vergonha. De repente, no trabalho, eu não falo que eu sou cristão porque tem aquela imagem de cristão que é quadrado, de cristão que não bebe, que não fuma, que não cheira, que não injeta, que não joga. Nós não queremos que as pessoas tenham essa percepção de nós. Nós não queremos manchar a nossa reputação. E a gente se omite, a gente deixa de falar as verdades. A gente deixa de se posicionar do lado de Cristo. Eu tinha falado para vocês sobre um tipo de pessoa, que era a pessoa que repreendia para que ela se sentisse melhor. Agora eu vou falar de um outro tipo de pessoas, são aquelas que não repreendem. Elas não repreendem, e geralmente não é porque elas não estão preocupadas com a vida das outras pessoas, mas porque isso mancharia a sua própria reputação. Isso acontece muito com os pais que são separados. Um pai é bonzinho e o outro é o que repreende. Então, um deixa fazer o que quiser, porque ele quer ficar legal com seu filho. E às vezes nós somos assim com os nossos amigos. Nós não falamos o que eles precisam ouvir, porque nós não queremos manchar a nossa reputação. Isso é extremamente egoísta. Isso também é um sentimento ruim. Nem sempre você se calar é sabedoria. Quando alguém precisa de ouvir, você deve falar. Com os devidos cuidados, mas você deve falar. Deixar de falar para não manchar a sua reputação é um egoísmo muito grande. Nós não podemos nos omitir. Deus quer servos que sejam retos, que sejam fiéis, pessoas que se posicionem. E na semana passada, o Luiz trouxe esse texto que eu gostaria de retrazer para a gente, que é: a maior necessidade do mundo é de homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo do seu coração sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. O que o mundo mais precisa? De homens que não se comprem e nem se vendam, que sejam verdadeiros e honestos, que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens que tenham consciência e sejam tão fiéis ao seu dever como a bússola é o polo. Pessoas que permaneçam firmes pelo que é reto. É isso que Deus precisa. Deus precisa que nós tenhamos uma postura reta, uma postura íntegra. Pessoas que não se preocupam com o politicamente correto, que não coloquem apenas frases nas redes sociais. As vidas negras importam, mas que não faz nada por isso. Pessoas que publicam na internet coisas para ajudar as outras pessoas, mas que elas mesmas não doam. Pessoas que colocam versículo da Bíblia no Facebook, mas que não vivem aquilo. Deus não quer pessoas hipócritas, Deus quer pessoas retas. Porque hoje está muito fácil. É só colocar uma frase na rede social que automaticamente a gente sequestra as boas virtudes. Rapidamente a gente faz parte de um grupo de pessoas que é um virtuoso. Nós precisamos ser muito mais do que frases nas redes sociais. Nós precisamos ser retos e íntegros de verdade. E hoje somos mais de 2 bilhões de cristãos no mundo.
Mais de 2 bilhões. Mas quantos desses 2 bilhões de pessoas são realmente discípulos de Jesus? Vamos ver. Talvez 10%? 5%? Quantos dos 2 bilhões de verdade são discípulos de Jesus? Como nós vimos, uma multidão acompanhava Jesus, mas nem todos podiam ser seus discípulos. Nem todos estavam dispostos a partir para o próximo estágio. Nem todos saíam da grande multidão para ser discípulos de Jesus. Porque nem todos podem ser discípulos de Jesus. Mas quem não pode ser discípulo de Jesus? Abram suas Bíblias em Lucas 14. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se para ele, disse-lhes: Se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filho, e irmão, e irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vejam bem, Jesus falou, não pode ser meu discípulo. Quem não pode ser discípulo de Jesus? Quem não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmão, irmãs, e ainda também a sua própria vida. O que isso quer dizer? Quem não pode ser discípulo de Jesus? Aquele que não coloca Deus acima dos seus relacionamentos. Adão colocou Eva acima do relacionamento com Deus. Eva foi enganada. Adão não. Adão preferiu ficar com Eva. Ele colocou Eva acima do relacionamento com Deus. E um discípulo de Deus não pode colocar a família acima de Deus. Nem o filho, nem as esposas, nem os pais, ninguém. O verdadeiro discípulo de Cristo não coloca a vontade das outras pessoas acima da vontade de Deus. O cônjuge quer que você faça uma coisa errada? Quem é mais importante? É Deus? Seu filho quer fazer alguma coisa errada? Quem é mais importante? É Deus? Quando seu filho pede para comer uma coisa que ele não deveria comer, mas ele quer comer um brigadeiro. Ele quer comer sei lá, qual que é a vontade que você faz? É a vontade dele ou é a vontade de Deus? O que importa é o que o seu filho quer. O que importa é o que o seu cônjuge quer. O que importa é o que o seu chefe quer. Se o seu chefe quiser, você vai mexer nos relatórios para cobrar mais dos clientes? Se o seu chefe quiser, você vai fazer alguma coisa legal? A vontade de Deus tem que estar acima de todas as coisas. O discípulo de Jesus, ele não aceita ser influenciado pelos incrédulos. Se os amigos fazem pecar, se o cônjuge faz pecar, se o trabalho faz pecar, ele abandona. Se a tua mão direita te fizer pecar, corta, atira para longe de ti. Mateus 5:30. O discípulo de Jesus não está preocupado com a sua reputação social. Ele quer seguir a Jesus. Ainda que isso te custe caro socialmente. O discípulo de Jesus não se envergonha de quem Jesus é. O discípulo de Jesus não pode abandonar Jesus. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele. Lucas 9:26. O discípulo de Jesus não faz o que a sociedade te determina. Se a sociedade te determina a fazer uma coisa que é errada, você não vai fazer. Se a sociedade determina que você vai ter escravos, por amor de Jesus, você não vai ter. Logo, logo, se a sociedade determina que você guarde o domingo, ou que você não guarde o sábado, você não vai guardar. E você vai guardar o sábado.
O que a sociedade te determina a fazer não pode ser a direção da sua vida. A direção da sua vida é Jesus. A lealdade de Jesus em primeiro lugar. Nenhum relacionamento nosso deve estar acima do relacionamento com Deus. Nada é mais importante do que o nosso relacionamento com Deus. E a pergunta para você hoje é: você tem algum relacionamento que está sendo deletério para a sua comunhão com Deus? Existe algum relacionamento para você que é mais importante do que o relacionamento com Deus? Existe alguém que está tomando o lugar de Deus na sua vida? Seja essa pessoa um familiar seu ou um famoso? Quem nessa terra para você é mais importante do que Deus? E a segunda vez que Jesus disse que não pode ser discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quem não pode ser discípulo de Jesus? Quem não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então, quem não carregar a cruz, não pode ser discípulo de Jesus. Na época de Jesus, carregar a cruz era uma evidência de que aquela pessoa havia sido condenada e que ela seria morta. E Jesus nos convidou para carregar a cruz. Só que a cruz que Jesus convida a gente a carregar não é a cruz para outra pessoa, é a cruz para nós mesmos. Nós precisamos morrer por Jesus. Enquanto o mundo prega para que a gente siga o nosso coração, Jesus Enquanto o mundo pega para que a gente siga o nosso coração, Jesus quer que nós sejamos crucificados, e assim nós vivamos como Paulo falou: já estou crucificado com Cristo, com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus quer que nós morramos para nós mesmos, que Cristo vive em nós. Então nós temos que matar o nosso eu e viver o que Cristo quer. Jesus quer que nós submetamos a sua vontade, as vontades de Jesus, é transformar para que as nossas vontades sejam as vontades de Jesus. É transformar a minha vida de tal modo que o que Jesus pediu, o que Jesus quer, se torne a minha vontade. Então, as minhas vontades do mundo já não são mais as mesmas. Elas estão aliadas com Cristo, porque Cristo vive em mim. Porque a vontade de Deus deve ser soberana na nossa vida. Jesus quer que nós transformemos a nossa mente, que nós sejamos transformados e façamos qual seja a sua santa e boa vontade. O que Deus espera de nós é que nós nos perguntemos o tempo todo: Senhor, o que quer que eu fale? Jesus, o que quer que eu vista? Pai, o que queres que eu coma? Devo ou não devo comprar tal coisa? Senhor, o que tu queres que eu assista, que eu leia? O que tu queres que eu faça? O que Deus tem pedido para você há tanto tempo que você não tem feito? Será que Deus tinha um plano para sua vida que você não quis seguir? Ou alguma coisa que Ele quer que você transforme na sua vida hoje que você não tem feito? Quais são as coisas que você tem feito na sua vida que você sabe que Jesus não quer que você faça? Ou coisas que Ele quer que você faça que você não tem feito? Deus, Ele quer participar da sua vida. Ele quer te ajudar com as suas decisões. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Quem não pode ser discípulo de Jesus?
Essa é a terceira vez que Jesus fala que não pode ser seu discípulo. Quem não renuncia tudo que tem. Para o jovem rico, Jesus pediu que ele vendesse tudo que ele tinha e desse aos pobres, porque ele amava o dinheiro. Mas para Zaqueu, Jesus não pediu nada. O próprio Zaqueu decidiu devolver as coisas. O dinheiro já não era mais importante para Zaqueu, porque ele tinha uma coisa que era mais importante, que era Jesus. Para o discípulo de Jesus, o que é mais importante é Jesus. Para o discípulo de Jesus, o mais importante é a salvação das pessoas. Então, tudo que ele tem, tudo que ele faz, tudo que ele é para Deus. O discípulo segue a religião verdadeira, que é visitar os órfãos, as viúvas, ajudar os pobres, alimentar o pobre, vestir o nu. Pois onde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Então pensa, onde você tem gastado o seu dinheiro? Onde você tem colocado os seus recursos? Quando eu perguntei para você o que você faria se você ganhasse na loteria, seja honesto consigo mesmo. O que você pensou em comprar? Como você pensou em gastar aquele dinheiro? Você pensou em ajudar as pessoas? De repente em criar uma instituição? De repente ajudar no evangelho? Ou você pensou em gastar com você mesmo? Com seus amigos, com a sua família? Dar a casa que sua mãe gostaria? Viajar pelo mundo? Onde está o seu coração? Onde você tem gastado o seu tempo? Porque tempo é dinheiro. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Precisamos desenvolver esse espírito de abdicação, de sermos mordomos de Deus, de administrar os seus recursos com sabedoria, de investir no céu, de ajudar as pessoas. Um discípulo coloca até mesmo a sua carteira nas mãos de Deus. E hoje, a minha pergunta para você é: onde está o seu coração? Onde você tem colocado o seu dinheiro? Se você tivesse mais dinheiro, onde você colocaria? A forma que você administra o seu dinheiro demonstra que você é um discípulo de Jesus? No livro Introdução ao Cristianismo, do Ratzinger, hoje conhecido como Bento XVI, ele contou uma parábola interessante sobre um palhaço. Então, um pequeno vilarejo rural lá na Dinamarca tinha um circo. E as pessoas desse vilarejo, elas trabalhavam na roça, trabalhavam na lavoura. E todos os dias depois do trabalho, algumas dessas pessoas voltavam para a cidade e elas participavam da apresentação no circo. E era a diversão da cidade, elas ficavam felizes. Ali tinha palhaços, ali tinha todo tipo de pessoas. Só que um dia, enquanto os palhaços estavam se arrumando, eles sentiram um cheiro estranho. Fogo estava pegando no circo. Só que eles já estavam com nariz de palhaço, com roupa de palhaço, maquiagem de palhaço, sapato de palhaço. E aí ele pensou: não dá tempo de tirar essas coisas. Eu não vou conseguir apagar esse fogo sozinho. Vou procurar ajuda. E aí ele saiu correndo. Só que ele saiu correndo com a roupa de palhaço. E com a roupa de palhaço é muito fácil de correr. Então ele saiu correndo daquele jeito engraçado para pedir ajuda. E as pessoas estavam na lavoura. E quando ele estava sendo visto de longe, todo engraçadão, as pessoas davam gargalhada, as pessoas riam. Só que ele estava indo lá por um motivo sério. Ele ia para contar que o circo estava pegando fogo. E o circo pegando fogo queria dizer que aquele fogo iria se alastrar, iria para a plantação, iria consumir a cidade.
E ele se aproximava, e ele acenava para as pessoas e dizia: o circo está pegando fogo, o circo está pegando fogo, me ajudem. E as pessoas olhavam para ele e falavam: ah, que performance legal, ele está fazendo a apresentação para convidar a gente para o circo hoje à noite. E ele começava a ficar mais desesperado, falava: vamos, o circo está pegando fogo, a cidade vai pegar fogo. E eles davam gargalhadas. Eles achavam que era uma grande performance. Quase que real. Parecia mesmo que ele estava desesperado. Que ator. Que ator. E as pessoas riam, davam gargalhadas do palhaço. Só que ele estava falando sério. Ele era um palhaço com a mensagem verdadeira. E será que hoje, quando eu falo que Jesus vai voltar, quando eu falo que eu sou um cristão, eu não sou um palhaço com a mensagem verdadeira? A pergunta para vocês hoje é: vocês querem ser um discípulo ou um palhaço? Que Deus os abençoe. Vou fazer oração só para finalizar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai. E te pedimos misericórdia, te pedimos perdão, porque tantas vezes, Senhor, nós negligenciamos o Seu trabalho. Por tantas vezes, ó Pai, nós pregamos e não vivemos. Por tantas vezes, Senhor, nós negligenciamos a Sua obra. Por favor, Pai, nos perdoe. Nós estamos iniciando uma nova semana. Uma situação um pouco mais difícil, mais complicada em lockdown. Nós não sairemos na rua, mas ao mesmo tempo nós teremos mais oportunidade de estar contigo. Usa, ó Pai, esses momentos tão diferentes que nós estamos vivendo agora para nós meditarmos sobre Ti. Usa o Seu Santo Espírito, ó Pai, durante essa semana para falar conosco. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso, peraí, estou procurando aqui como é que faz para tirar. Ele novamente. Ninguém está no mudo mais. Muito obrigado, Rubinho. Muito obrigado pela mensagem. Que Deus te abençoe. Digira e processe tudo dela.